Olá pessoal, hoje vamos falar do livro A Falência, de Júlia Lopes de Almeida, mais um da lista de leituras obrigatórias da Unicamp. Quando eu comecei a ler, eu achei que eu não fosse gostar, mas conforme a leitura foi se desenvolvendo, foi se tornando aquele livro que a gente quer sempre ler mais um capítulo. E quando acabou, ficou aquela saudade dos personagens, aquela vontade de saber mais da história, sabe? Quando a gente quer saber, mas e depois? Como ficaram? O que aconteceu com cada um? Enfim, valeu a pena. Então agora eu vou te falar um pouquinho dos aspectos principais. E se você está acompanhando aí a série de vídeos sobre os livros da Unicamp, dá seu like, compartilhe com seus amigos que também vão prestar vestibular. Esse livro foi publicado no começo do século XX, mais precisamente em 1901. Nesse período, o Brasil está integrado ao regime republicano. E a história vai se passar entre os anos de 1891 a 1893, sob a administração de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Para aqueles que estão estudando literatura, para quem entende um pouco, sabe que esse período aí se encaixa mais ou menos naquela fase que chamamos de pré-modernismo. O que me chama a atenção é esse livro, pela qualidade que tem, ele não está nos livros didáticos, nos materiais didáticos, porque quando nós estudamos os autores aí nos materiais, nós encontramos nesse período Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Augusto dos Anjos na poesia. Um pouquinho antes nós saímos do período realista, naturalista, em que tínhamos Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, e essa autora, Júlia Almeida Lopes, ela está nesse contexto histórico, ela está vivendo nesse momento aí, e foi uma das autoras importantes. Depois a gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso. Eu que me considero uma boa leitora, para quem me conhece sabe que eu estou sempre com um livro na mão, ou dois ou mais, e tenho um conhecimento bastante vasto de literatura. Eu não conhecia essa escritora, só passei a conhecê-la a partir da indicação da Unicamp. E se você gosta de uma boa discussão feminista, como eu disse, ela era muito conceituada entre os escritores do tempo dela, da época dela, juntamente com várias outras escritoras cujos nomes eu nunca tinha ouvido falar. E tem uma parte de apresentação do livro bem aqui no começo, nas primeiras páginas, que são bem interessantes, e aqui se menciona um trecho, a título até de curiosidade para você saber, que diz assim: mas a participação feminina naquele tempo era igualmente visível, compondo com Júlia Lopes de Almeida um grupo atuante no Rio de Janeiro e em São Paulo, bem como nas principais cidades do Brasil, de que faziam parte Carmen Dolores, Narcisa Amália, Maria Benedita Bormann, Inês Sabino, Prisciliana Duarte de Almeida. Então, vocês veem que são várias escritoras igualmente conceituadas para a época. A narrativa é bastante descritiva, lembrando aí daqueles livros realistas, naturalistas. O enredo tem como protagonista o senhor Francisco Teodoro, um comerciante português que havia migrado para o Brasil e que vivia aí da comercialização do café, que naquela época estava com um preço muito bom. As páginas iniciais nos apresentam a rotina no armazém de café do Teodoro, num movimentado dia de trabalho aí no Rio de Janeiro. A conversa entre os homens, os amigos ali de Francisco Teodoro, gira em torno de Gama Torres, um vizinho ali que está construindo um casarão muito imponente, porque aparentemente esse senhor está enriquecendo muito rápido a partir de investimento em empresas, como investir na bolsa, como a gente conhece hoje. E esse Gama Torres foi incentivado por Inocêncio Braga, que é um personagem apresentado a princípio como alguém astuto, muito esperto. E Teodoro começa a refletir sobre a possibilidade de ele também passar a investir seu dinheiro. Percebe-se que esse enriquecimento do vizinho não agrada em nada o Teodoro,
porque na verdade o que ele queria era ser considerado o maior negociante ali das redondezas. Parece que rola uma certa invejinha ali, uma dor de cotovelo. Num dia de trabalho, Francisco Teodoro passa a rememorar o começo de sua história de vida. E esse começo lembra um pouco a história de João Romão, um outro personagem que faz parte ali do livro O Cortiço, que é quase da mesma época. A diferença é que João Romão era desonesto, ele vivia da exploração das pessoas ali que trabalhavam para ele, ou que viviam no cortiço. E já o Francisco Teodoro não, ele é um homem honesto, muito trabalhador, e ele é super bem recebido pelas pessoas onde ele vai. Então a diferença de caráter é muito grande, mas o começo da vida é bastante parecido, como se observa nesse trechinho. Assim correram anos, dormindo em esteiras infectas, molhando de lágrimas o travesseiro sem fronha, até que o seu mealheiro se foi enchendo avaramente. Aquela infância de degredo era agora o seu triunfo. E quando Teodoro já havia conquistado a sua fortuna, já havia chegado no patamar que ele gostaria financeiramente, ele começou a sentir falta de algo e deduziu que era de uma esposa. Então, um amigo casamenteiro lhe arranjou um casamento. Ele lhe apresentou a Camila, uma moça pobre, muito bonita, mas vista como alguém muito digna. A família da moça estava de mudança para Sergipe. Ao que tudo indica, com o passar dos anos, essa família foi bancada pelo Francisco. Isso sem falar no cunhado, que ficou morando ali por algum tempo, depois engravidou uma moça, deixou a criança com a família do Francisco e da Camila e foi-se embora para Sergipe, onde formou uma outra família. Então essa criança vai ser criada ali junto com a família de Francisco Teodoro e Camila, o nome dela é Nina. Cedo nós percebemos que Camila não é fiel ao marido, ao Francisco Teodoro. Ela tem um caso com um médico que frequenta muito a casa ali, que é o Dr. Gervásio. Entre tantos aspectos tão interessantes nesse livro, nós temos uma parte que reflete bem a metalinguagem, quando o Dr. Gervásio traz um livro de presente para Camila. Ela pergunta do que se trata e ele diz que é um romance com uma história de amor parecida com a deles. E olha a resposta que ela vai dar ao amante. Então não leio. Sei que está cheio de injustiças e de mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros, tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas! Leve o seu livro, não me torne a trazer desses romances, basta-me o nosso para eu ter medo do fim. Nós poderíamos pensar em todos os livros da época que trazem a traição das mulheres, como Dom Casmurro, em que a Capitu é exilada na Europa, o Primo Basílio, que sabemos como acaba, Luizinha, ainda Madame Bovary, em que Emma Bovary não acaba nada bem. E é uma temática muito bem trabalhada, a forma como a mulher é vista naquela sociedade. Como é um livro do começo do século XX, é normal encontrarmos trechos e comentários que trariam arrepios às mulheres engajadas nas pautas mais feministas. Francisco Teodoro afirmou logo que aquele prato parecia feito, de saboroso que estava, por uma mulher. Assim como a mulher não devia ser chamada para os cargos exercidos por homens, também os homens não lhes deviam usurpar os seus. A cozinha devia ser trancada ao sexo feio. Catarina, fazendo estalar uma code de pão entre os dedos magros, perguntou sorrindo com ar de curiosidade maldosa: o senhor é contra a emancipação da mulher, está claro. Minha senhora, eu sou da opinião de que a mulher nasceu para mãe de família. Crie os seus filhos, seja fiel ao seu marido, dirija bem a sua casa e terá cumprido a sua missão.
E depois traz mais uma discussão sobre os direitos que a sociedade atribui aos homens e negam às mulheres quando cometem traição. Olha o que diz esse trecho. Quantas vezes o marido teria beijado outras mulheres, amado outros corpos, e aí estava como o dele só se dizia bem. Ele amara outras pela volúpia, pelo pecado, pelo crime. Ela só se desviara para um homem, depois de lutas redentoras, e porque fora arrastada nessa fascinação, e porque não sabia esconder a sua aventura. Aí estava a boca do filho a dizer-lhe amarguras. E há um outro trecho em que um casal de irmãos conversam sobre a morte da sua mãe, quando eles ainda eram crianças. Essa mãe foi assassinada pelo próprio pai, que descobriu que ela cometia adultério, quer dizer, foi assassinada pelo marido. Então eles estão discutindo sobre isso, quedaram-se mudos, contemplando-se de face, pela mente de ambos passou a lembrança da mãe assassinada pelo marido. Compreenderam-se através do silêncio. Catarina murmurou: à proporção que envelheço, mais se vincula em mim a saudade dela, e não consigo desvanecer o meu rancor por ele. Não lhe perdoo, nem eu, mas a sociedade absolveu-o. Fora essa questão feminista, a autora também nos apresenta uma denúncia das desigualdades sociais que ocorriam na época no Rio de Janeiro. Contrasta a vida luxuosa, supérflua, cheia de festas e de roupas caríssimas, com a dificuldade, a necessidade, a miséria das pessoas de classe mais baixa. Um bom exemplo é quando o Dr. Gervásio vai atender um empregado do Francisco Teodoro que está doente. Essa pessoa mora na periferia, então ali se descrevem os becos sórdidos, as casas acavaladas de paredes sujas, pessoas de caras preocupadas, uma cidade alheia, infernal, preocupada bestialmente pelo pão. E ainda tem esse trecho também bastante interessante. Era o resto de uma cidade tomada de assalto por gente expatriada, resignada a tudo, ao pão duro e à sombra de qualquer telha barata. Uma pobreza avarenta, aquela que formigava por toda a encosta de lajedos brutos, entre ratazanas e águas servidas. É um trecho que lembra muito os aspectos do naturalismo. Em relação ao Francisco Teodoro, ele era contrário à República, uma vez que era um imigrante português e a maioria deles ali era contrário a esse novo regime político, mas tudo ia muito bem para ele financeiramente, devido a essa questão do preço do café. O conflito então passa a ocorrer com essa proposta de Inocêncio Braga para que o Francisco comece a investir o seu dinheiro também nas empresas que estão indo muito bem, as empresas de café. Então ele fica atiçando ali para que o Francisco comece a investir na bolsa. E eu não vou mais dar nenhum detalhe a esse respeito, porque eu quero muito que você procure o livro A Falência e que você o leia, porque você não vai se arrepender de conhecer essa história por inteiro. Como eu disse no começo, é um livro muito gostoso de ler, te prende, você vai querer saber o que acontece depois, mas e no próximo capítulo, e o que vai acontecer agora, mas eu preciso te fazer uma alerta. Essa edição é muito boa, é da editora da Unicamp, e aqui no comecinho, nas primeiras páginas aqui, nós temos uma análise do livro, tem toda uma apresentação da história por partes, então vai trazer muitos detalhes interessantes pra gente, vai falar das mulheres solteiras na trama, vai falar sobre a própria metalinguagem, falar da falência, o que vem a ser simbolicamente essa falência, sobre a questão dele ser um romance urbano, sobre a intertextualidade. Então, para quem vai ler o livro para a Unicamp, esse pequeno trecho aqui, ele é primordial que você conheça, que você leia, mas me ouçam meu conselho. Não leiam antes da história. A hora que você pegar esse livro na mão, vai aqui já para a história, ó, a falência.
E aí já começa no capítulo 1. Depois, quando você terminar de ler, você volta e aí você lê essas primeiras páginas, porque senão você vai saber de cara tudo que vai acontecer na história. Eu fiz essa idiotice, desculpa o termo, me arrependi muito, porque o legal é descobrir o que vai acontecer. Então fica aí a dica. E assim, mais a título de curiosidade, ao final do livro, ao final não, quase ao final, já tinha passado bem da metade, eu descobri a minha personagem preferida e ela é a Ruth. A Ruth é uma adolescente, ela é filha do casal Camila e Francisco. Ela é uma artista, ela toca violino divinamente bem. E um dia, quando ela vai passar uma temporada na casa das duas tias, a Joana e a Itelvina, ela fica muito chocada com uma situação que ela vê lá. E tem relação com vamos dizer assim, empregada, escrava, não se sabe bem qual é a posição da moça, que se chama Sancha. E ela percebe que a Sancha é muito mal cuidada ali naquela casa, ela é novinha, mas ela é tratada realmente como se fosse uma escrava. E a Ruth fica muito consternada com essa situação. E é tão bonito quando ela tem essa revelação de como ela tinha nascido bonita, rica, afortunada, e a outra não tinha nada. Então ela reza a Deus para que ele corrija essa injustiça. Foi um dos trechos mais bonitos que eu vi nesse livro. E para terminar, eu vou falar um pouquinho mais sobre como a editora elaborou essa edição, que eu achei muito bacana. Os vocábulos, as palavras mais difíceis são destacadas aqui embaixo das páginas, olha, com algumas notas informativas. Então, se você não é um leitor tão experiente, tem dificuldade com vocabulário, pensando que esse livro é do século XX, do começo do século XX, então tem vocabulários que às vezes a gente não conhece, então ele traz já as notas no rodapé ali para ajudar esse leitor iniciante, esse leitor que talvez seja o candidato à vaga da Unicamp. Então eu achei bem legal isso. E se você está assistindo esse vídeo próximo aos dias 15 e 16 de maio, eu só gostaria de informar que ontem eu pesquisei na editora o valor desse livro, está saindo por preço promocional de R$19. Não estou ganhando nada, não é nenhum tipo de propaganda, é só para te avisar que se você tiver interesse, o livro está saindo bem em conta. Então corre lá para adquirir o seu. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado aí nos seus estudos e até a próxima.